Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos revisão de monômios e polinômios. Vejamos agora a multiplicação de monômios e depois veremos a multiplicação dos polinômios. Para multiplicar monômios, multiplicamos os coeficientes pelos coeficientes e a parte literal pela parte literal. Traduzindo, isso é multiplicar o número pelo número e a letra pela letra, né? A parte literal é a parte da letra e o coeficiente é a parte que é o número. Aqui, quando vamos fazer 2 vezes 3x, nós vamos fazer 2 vezes o 3, que é 6, e apenas copiamos o x. Da mesma forma, 4x vezes 2y. Nós vamos fazer 4 vezes 2, que é 8, e x vezes y. Como são letras diferentes, elas vão apenas se agrupar aqui, ficar uma do lado da outra mesmo. Então vai ficar 8xy apenas. Depois nós temos 3y ao quadrado vezes 5y ao cubo. Então vamos fazer 3 vezes 5, que é 15. E aqui nós temos a mesma letra, né? Só que com expoentes diferentes. Nesse caso, nós vamos utilizar uma propriedade de potência. Quando a gente multiplica bases iguais, que no caso as nossas bases são o y, nós somamos os expoentes. Então, a gente vai manter a letra y e somar 2 mais 3, somente quando a base for a mesma, no caso for a mesma letra. Então, 2 mais 3 vai ser 5. Então, o resultado da multiplicação será 15y elevado à quinta potência. Note que é apenas a parte literal que está elevada à quinta potência e não o número 15. Em seguida, nós temos 2ab ao quadrado vezes 5a ao quadrado. Muita atenção aqui agora. Nós vamos fazer 2 vezes 5, que é 10, e aí vamos multiplicar o a pelo a ao quadrado. Neste primeiro a, nós não temos um expoente escrito, mas devemos saber que o expoente é o número 1. Então, como temos a e a ao quadrado, que são bases iguais, nós vamos manter esta base, que é o a, e somar os expoentes. Então, 1 mais 2, que é 3. A letra B não tem outro B para multiplicar, então a gente somente vai copiar a letra B tal como está. 3abc vezes b ao cubo c ao quadrado. O primeiro número que nós temos, né, o primeiro coeficiente é o 3, e aqui não está escrito nada, né? Então quer dizer que é 1. 3 vezes 1 a gente faz, dá 3. E aí a letra A não tem outra letra A para multiplicar, então a gente simplesmente vai copiar a letra A. O B vai multiplicar o B ao cubo. Lembrando que o expoente do B é 1. Então vamos fazer 1 mais 3 para colocar no expoente do B. Vai ficar com B elevado à quarta potência. E a letra C, que não aparece o expoente, também é o expoente 1, que nós vamos somar com o expoente 2 do outro C. Então, a multiplicação de C vezes C ao quadrado ficará C ao cubo. Bom, agora nós já fizemos essas continhas, né? E relembramos a multiplicação dos monômios. Agora a gente consegue resolver problemas envolvendo área e volume com monômios. Por exemplo, queremos saber a área deste retângulo. Lembre que a área de um retângulo é calculada fazendo a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura. Então, nós temos de base 3x e de altura 2x, ou comprimento e largura, como queira chamar. Então, a gente simplesmente vai fazer 3x vezes 2x. E aí a nossa área será 3 vezes 2, que é 6, x vezes x, lembra que tem um expoente 1 aqui, soma os expoentes, então ficará x ao quadrado, porque, né, 1 mais 1 é 2.
E depois o volume, a gente vai multiplicar as 3 dimensões desse paralelepípedo. Temos a largura, a profundidade e a altura. Então, vamos fazer o volume 3A vezes 2A. Basta multiplicar todos os números, né, os coeficientes. 3 vezes o 1, que está invisível na frente do A, vezes o 2. 3 vezes 1 vezes 2, que é 6. E aí vamos então multiplicar os A's. Cada A tem expoente 1, então nós vamos somar um expoente de cada, né? O 1 de cada expoente. Vamos ficar com A ao cubo. Quando tiver então a mesma letra, você vai utilizar a propriedade das potências, né? Conserva a base e soma os expoentes. Agora, a multiplicação de um monômio por um polinômio. Para fazer isso, nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, também chamada informalmente de chuveirinho. Então, o que seria o chuveirinho? Você vai multiplicar o monômio que está ali fora por cada monômio que está ali dentro, né? E aí você vai acabar multiplicando todo o polinômio. Vai fazer 5x vezes 2x ao quadrado. Lembre, faz 5 vezes 2, que é 10. O expoente do x é 1, então conserva a base, soma os expoentes, 1 mais 2, que é 3. Então, 5x vezes 2x ao quadrado vai ficar 10x ao cubo. Depois, 5x vezes 3x. Vai fazer 5 vezes 3. Aqui são todos positivos, mas saiba que na multiplicação tem regra de sinal, né? Vai ficar mais 15. X, que tem o expoente 1, vezes outro x que também tem o expoente 1. Copia o x e soma 1 mais 1, que é 2. Em seguida, 5x vezes 4. Vai fazer 5 vezes 4, que é 20, e mantém o x do lado. Então, esse ficou o resultado da primeira multiplicação. Vejamos a segunda multiplicação. Observe que nesse exemplo não tem um sinal de vezes entre o monômio e o polinômio que está entre parênteses. Em alguns livros é comum não haver o sinal de multiplicação, né? Ele fica ali oculto, tá? Então saiba que se você tem um número na frente de um parêntese e não tem nenhum sinal entre esse número e esse parêntese, a conta é de multiplicação. Vamos fazer o tal do chuveirinho, propriedade distributiva. Vamos fazer menos 3a ao cubo vezes a na quarta. Aqui nós temos o número 1 aqui na frente do A, oculto, né? Menos 3 vezes 1 vai ficar menos 3. A ao cubo vezes A na quarta. Copia o A e soma os expoentes porque é uma multiplicação. Em seguida, menos 3A ao cubo vezes menos 2A. Vai fazer menos 3 vezes menos 2. Regra de sinal aí, menos com menos dá mais. 3 vezes 2 dá 6. A ao cubo vezes A. Lembra que o A tem expoente 1. Então, vai ficar A elevado à quarta potência, né? Porque 3 mais 1. E por último, menos 3A ao cubo vezes o 1. Então, menos 3A ao cubo vezes 1 dá o próprio menos 3A ao cubo, né? Porque qualquer número vezes 1 dá o próprio número. Na multiplicação de monômio por polinômio, nós utilizamos a estratégia do chuveirinho, né? A propriedade distributiva da multiplicação. Agora é da mesma maneira, né? Só que um pouco mais cheio de números e letras. Então, tenha muita atenção agora, porque é fácil se confundir ou esquecer algum número de ser multiplicado. Nós vamos começar então com 2x vezes 3x ao quadrado. Faz 2 vezes 3, que é 6, x, lembra o expoente 1, vezes x ao quadrado. Soma os expoentes, ficará x ao cubo. Depois, 2x vezes o 4x. 2 vezes 4 é 8, então mais 8. E x vezes x, soma os expoentes, vai ficar x ao quadrado.
Depois, 2x vezes menos 5. 2 vezes o menos 5 dá menos 10. E como o 5 não tem x, a gente só copia esse x do 2x. E aí acabamos de multiplicar todo o segundo parêntese por 2x. Agora é a vez do menos 3. Vou apagar esse monte de seta aqui para não confundir. Vamos fazer agora menos 3 vezes 3x ao quadrado. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9x ao quadrado. Menos 3 vezes mais 4, né? Regra de sinais, menos 12x. Aqui a gente só vai acabar copiando as letras, né? Porque o menos 3 não tem letra para alterar as outras ali. Menos 3 vezes o menos 5. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 5, 15. Já resolvemos a multiplicação, então agora simplesmente vamos ver se é possível simplificar. Observe aqui, né, que na nossa multiplicação não tinha um sinal de vezes entre os parênteses. Lembrando que às vezes não tem mesmo o sinal de vezes, né? Alguns livros não trazem isso, mas a gente precisa saber que é uma multiplicação. Vamos então juntar os termos semelhantes. Nós não temos nenhum x ao cubo para juntar, então vamos simplesmente copiar o 6x ao cubo. Temos o 8x ao quadrado e o menos 9x ao quadrado. Então, tem 8, deve 9, ainda fica devendo 1x ao quadrado. De x nós temos menos 10 e menos 12. Então, deve 10 e deve 12. Vai ficar devendo 22x. E número sem letra só temos o 15 que nós vamos copiar, pois não tem com quem juntar. Aqui então ficou o resultado dessa multiplicação de polinômio por polinômio. Vamos para o segundo exemplo. X vezes 3x. Então vamos fazer 1 vezes 3, que é 3, e x vezes x. Lembre, some os expoentes, porque é uma multiplicação de x por x. Depois, x vezes menos 2. Então, vamos fazer 1 vezes menos 2, que vai dar menos 2, copia a letra x. Depois, 1 vezes 3x, vai ficar mais 3x. 1 positivo vezes 2 negativo, né? Lembre na multiplicação aí de fazer a regra de sinais, né? Mais 1 vezes menos 2, vai ficar menos 2. E aí aqui nós temos somente a parte do meio aqui para juntar. O 3x ao quadrado não tem termo semelhante, copia. 2x negativo mais 3x vai ficar mais 1x e copia o menos 2 também. Aqui está então o resultado dessa segunda multiplicação. Observe um exemplo de multiplicação de polinômio por polinômio envolvendo área. Aqui nós temos dois retângulos, ambos com a mesma largura, 3a mais 7, porém com alturas diferentes. Como eles estão grudados, digamos assim, a gente consegue criar um binômio aqui, né, para representar essa altura de uma vez só, então calcular de uma vez só a área. Como nós temos um pedaço que vale A e um pedaço que vale 9, nós podemos dizer, tá, que a altura deste retângulo, né, olhando ele como um inteiro, vai ser A mais 9, né, o pedaço A mais o pedaço 9. E aí, para calcular a área, a gente vai fazer então essa altura vezes a largura. A nossa área então será calculada da seguinte maneira: A mais 9 vezes 3A mais 7. E aí, chuveirinho, né? A vezes 3A, vamos ficar com 3A ao quadrado. A vezes 7, vamos ficar com 7A, né? Geralmente a gente não escreve A7, mas não está errado, só é estranho.
9 vezes 3A, vamos ficar com 27A. E 9 vezes 7, 63. Juntamos os termos semelhantes, que nesse caso são o 7A e o 27A. E os outros a gente vai poder copiar apenas. Vamos ficar então com 3A ao quadrado mais 34A mais 63. Observe que aqui no 34A a gente não somou os expoentes. Por quê? Porque não é uma multiplicação. Lembre somente de somar os expoentes quando você estiver multiplicando, né, fazendo conta de vezes com a mesma parte literal, com a mesma letra, tá? Quando estiver juntando conta de mais, você não soma expoentes. Agora vejamos outro exemplo envolvendo volume. O volume nós calculamos multiplicando as três dimensões, nesse caso do paralelepípedo. Então vamos multiplicar 5x menos 3, e vamos colocar entre parênteses, vezes x menos 8, vezes 2x mais 9. Aqui nós vamos ter uma conta grande, então se prepare. Vamos começar de 2 em 2, tá? Vou começar então com 5x vezes x, que vai ficar 5x ao quadrado. 5x vezes menos 8, menos 40x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 8, mais 24, né? Regra de sinais. Essa primeira multiplicação a gente mantém dentro de um sinal. E depois que a gente juntar os termos semelhantes, a gente vai multiplicar este parêntese que ficou esperando. Aqui, na parte do meio, nós temos termos semelhantes. Vamos juntá-los primeiro. Menos 40x e menos 3x vai ficar menos 43x, mais o 24. E agora sim, vamos multiplicar de novo fazendo chuveirinho. Você pode fazer essa multiplicação de uma outra perspectiva, né? Pode fazer 2x vezes 24, 2x vezes menos 43x e assim por diante, tá? Tanto faz. Seguindo aqui, vou fazer 5x ao quadrado vezes 2x. 5 vezes 2, 10. X ao quadrado vezes x vai ficar x ao cubo por causa da soma dos expoentes. 5x ao quadrado vezes 9 ficará 45x ao quadrado. Depois, menos 43x vezes o 2 vai ficar menos 86x ao quadrado. Menos 43x vezes o 9 vai ficar então menos 387x. E por último, 24 vezes 2x vai ficar mais 48x. 24 vezes 9 vai ficar 216. E novamente vamos juntar os termos semelhantes. Aqui a gente pode juntar os que têm x ao quadrado e os que têm x. 10x ao cubo vamos copiar e fazemos aqui. 45 é positivo e 86 é negativo. Então tem 45 e deve 86, nós vamos ficar com menos 41x ao quadrado. Em seguida, devemos 387x e temos 48 para pagar. Então, ainda vamos ficar devendo 339x. Mais 216 a gente copia. E esse é o resultado do volume desse paralelepípedo. Vejamos agora a divisão de monômios. Para dividirmos os monômios, nós vamos fazer os coeficientes divididos pelos coeficientes
e a parte literal pela parte literal. Basicamente, vamos dividir número por número e dividir letra por letra. Na divisão das partes literais, nós vamos utilizar a propriedade da potenciação, a propriedade da divisão no caso, né? Em que a gente conserva a base e diminui os expoentes. Então, vejamos como vai ficar o primeiro exemplo. Vamos fazer 18 dividido por 6, que é 3, e x na quarta dividido por x ao quadrado. O que você vai fazer? Copia o x e diminui os expoentes. 4 menos 2. Vai ficar, então, 2. Então, esse é o resultado da divisão. Em seguida, 25y na sétima dividido por 5y na quarta. Vai fazer 25 dividido por 5, que é 5. Y na sétima por y na quarta. Copia o y e diminui os expoentes. 7 menos 4, que é 3. Depois nós temos 100xy na quinta dividido por 20y ao cubo. Então, vamos fazer 100 dividido por 20, que dá 5. O x não tem por quem dividir, nós vamos copiar. Y na quinta por y ao cubo, vamos copiar o y e diminuir esses expoentes. No próximo exemplo, nós temos um número negativo, mas não tem por que se preocupar, é só fazer a regra de sinais. Então, é um valor positivo dividido por um negativo, mais com menos, quer dizer, vai ficar um valor negativo aqui na resposta. Faz 4 dividido por 2, que é 2. X ao quadrado por x. Esse x tem o expoente 1, lembre-se disso. X ao quadrado, então, vai ficar 2 menos 1, né? Copia o x. 2 menos 1 é 1, então basta deixar o x. Y ao cubo dividido por y, que tem expoente 1 também. Vamos fazer o y e fazer 3 menos 1, que é 2. E aqui, então, ficou a nossa resposta. Em seguida, nós temos uma fração, que nada mais é uma outra maneira de escrever a divisão. Então, nós vamos fazer 18 dividido por 6, que é 3. A na quarta não tem por quem dividir, então copia o a na quarta. E aí nós temos b ao quadrado dividido por b ao quadrado. Toda vez que você divide um número por ele mesmo, dá 1. A menos que esse b, né, seja 0, aí é um problema. Mas considerando que o b não é um valor nulo, esse daqui será o nosso resultado. Em seguida, 2m na oitava dividido por 4m ao quadrado. Você pode fazer 2 sobre 4 e simplificar esta fração, né, porque ela não vai dar um número inteiro, ou então colocar o valor decimal, que é 0,5. Fazemos a divisão de m elevado à oitava por m ao quadrado. Vai ficar m na sexta. Simplificando aqui a fração, né, vai ficar 1/2 m na sexta, ou apenas m na sexta sobre 2, também serve. Na divisão de polinômio por monômio, nós vamos dividir cada termo do polinômio pelo monômio. É como se fosse um chuveirinho, só que da divisão. Então, nós vamos fazer 9x na quinta dividido pelo 3x ao quadrado. 9 dividido por 3 vai dar 3. X na quinta dividido por x ao quadrado. Diminui os expoentes, vai ficar x ao cubo. Depois a gente vai fazer também a divisão de 14x ao cubo por 3x ao quadrado. Vamos copiar aqui. 14 dividido por 3 não dá um número exato, então a gente pode deixar na fração mesmo. X ao cubo por x vai ficar x na 1, né? Ou apenas x. E aqui ficou o resultado da nossa divisão. Uma outra forma de escrever a divisão, como eu já havia dito antes, é a fração. Então, se você ver uma fração assim, também é um outro jeito de expressar a divisão de um polinômio por monômio. Você vai fazer, então, menos 14x ao cubo por 2x. Faz menos 14 por 2, que vai ficar menos 7.
x ao cubo por x. Lembre que o x tem o expoente 1. Diminui os expoentes e vai ficar x ao quadrado. Depois nós temos 10 dividido por 2, que dá 5. X ao quadrado por x. Diminui os expoentes, ficará x na 1 ou apenas x. E depois 8 dividido por 2, que é 4. E x dividido por x. Vai ficar x na 0, né? E x na 0 a gente entende que é 1, então pode deixar apenas o número 4 ali. Você pode imaginar também, né, que o x se simplifica com o x. É uma outra maneira de ver essa parte final aqui da expressão. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal e convidar os seus amigos também para assistir os vídeos do canal.